Livro de Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: que pois diremos? Terá alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas de fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Palavras do Senhor. Senhor Deus, obrigado pelo rico privilégio, Senhor, de ainda sermos uma igreja que medita e que é confrontado por Tua palavra. Obrigado pela palavra lida, Senhor. Exponha ela aos nossos corações e dai-nos a graça, Senhor, de sermos confrontados por Ti, e que possamos, como comunidade, entender os desafios dos quais o Senhor tem exposto para nós. Desafios de ir contra uma sociedade inteira, desafio de ir contra muitos dogmas estabelecidos pela religião, simplesmente, Senhor, para que Tu sejas visto através das nossas vidas. Simplesmente, Senhor, para que Tua palavra seja evidenciada na vida daqueles que estão dentro do aprisco e também na vida daqueles que são Teus, Senhor, mas que ainda o Senhor não interviu na história deles. Que nossa vida possa ser palavra do Senhor, para que todos possam ler. Em nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, irmãos. O desafio aqui, a perspectiva quando olhada pela ótica dos escritores inspirados, quando vemos aqui Paulo escrever o seu texto sagrado, o entendimento é alguém que está remando, nadando e subindo contra a maré. É alguém que está falando tudo e totalmente diferente daquilo que é visto, daquilo que é presenciado, daquilo que é vivido dentro da comunidade da fé, infelizmente da comunidade da fé, e visto por todas as demais pessoas. Eu não sei se alguém que já teve o privilégio, ou se já tentou, por ter ouvido várias vezes, nadando contra a maré, nadando contra a correnteza,
Se a correnteza for mediana, você não consegue prevalecer. Só se for aquela correnteza assim muito fraca, aí sim você consegue galgar, você consegue dar suas braçadas, mas do contrário não. Você se cansa muito, cansa-se muito e você não consegue avançar sequer poucos centímetros. Pelo contrário, a retração é uma realidade para aqueles que desafiam a natureza. E na perspectiva paulina é essa. Parece que não, mas aqui Paulo está remando contra a maré. Parece que nós estamos olhando para um texto muito tranquilo. Textos muito tranquilos, textos de Paulo, mas isso não é verdade. Paulo parece que é um solitário no meio de milhões de pessoas, de milhares de pessoas. E na perspectiva e no entendimento que ele tinha o conhecimento da Escritura Sagrada, os seus ensinamentos vão contra toda uma estrutura, toda uma realidade, e essa confrontação faz Paulo lutar, suar, cansar, se desgastar. Mas o mais importante de tudo, o que prevalece não é a pessoa de Paulo. O que prevalece não são as forças de Paulo. O que prevalece no final é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos impulsiona a irmos contra muitas verdades que estão estabelecidas aí. Muitas verdades que estão estabelecidas até dentro das igrejas, que vêm como seus frescores a nós, que parece que a nós estamos embaixo de verdades que temos que ser que devem ser praticadas, mas de verdade bíblica elas não têm nada. Essa semana estava no aconselhamento de um casal, a pessoa tratando agora só com o marido, e eu tinha falado para ele: querido, você tem que conhecer bastante, ser bem familiarizado com a Escritura, porque a palavra de um pai no ensinamento dos filhos, ele deve ser respondido no primeiro comando. O exemplo do pai tem que ser estabelecido no primeiro ato. Eu sei que é difícil porque somos pecadores e para nós o tropeço e a falha vai acontecer várias vezes. Mas se nós não ensinarmos aos nossos filhos e não deixarmos claro aos nossos cônjuges que a nossa palavra está certa, a nossa atitude está correta, nós nunca vamos conseguir fazer com que a nossa casa ande segundo a exemplificação da verdade da Escritura, na primeira verdade que foi falada. Da mesma forma que eu perguntei para ele, eu pergunto para vocês: quantos de vocês já ouviram, já passaram por esse fato? O pai chega para o filho e fala: filho, não faz isso uma vez, filho, não faz isso 2 vezes, filho, não faz aquilo 3 vezes. Começa na segunda, termina no domingo que vem, e ele ainda continua falando para não fazer porque não pode fazer. A palavra desse cidadão não foi escutada na primeira vez. E um questionamento que ele me disse, e realmente é a questão da periculosidade desse momento, é que, e quando nós errarmos, pastor? E quando a nossa palavra, da primeira palavra, não for a palavra correta? Aí nós vamos evidenciar cristianismo na nossa vida, Cristo na nossa vida, porque nós vamos nos arrepender e nos retratar por aquilo que fizemos e falamos, induzimos a nossa família por errado. Observe, Deus não chega para uma pessoa, para um filho, e fala assim: meu filho, fica quieto. E depois Deus volta atrás e fala: senhor filho, eu me equivoquei, me perdoa, pode se movimentar. Filho, por favor, não faça isso. E depois Deus volta para esse filho e fala: não filho, eu me equivoquei. Não, com Deus não há equívocos, e com Deus Ele trata sempre da primeira vez. Nós somos viciados em não conseguirmos acertar os parafusos da nossa casa, da nossa vida da primeira vez. Sempre procrastinando. Por quê? Porque esse é o fluxo da sociedade. Essa é a realidade dentro das casas dos ímpios, e infelizmente essa é a realidade dentro da nossa casa. E o que eu deixei bem claro para ele é: toda vez que você fizer isso, você está indo contra uma realidade que está estabelecida em todos os lares.
E todas as vezes que vocês quiserem fazer aquilo que é correto, como exemplificação de Cristo na vida de vocês, vocês vão estar indo de contrariedade a uma realidade que está estabelecida em todas as vidas. Nós estamos há 4 domingos falando sobre sermos exemplos de Cristo no meio que nós vivemos. Nos deparamos com vários desafios de sermos exemplos. Sermos exemplos de Cristo diante da nossa casa e diante da nossa sociedade, exemplificando assim a salvação e a fé. Essa foi a primeira temática que eu tratei com vocês. Como é difícil nós encontrarmos hoje crentes que tenham certeza da salvação. Um número reduzido, porque hoje acredita-se que está salvo pela manhã, no almoço está perdido, no café da tarde está no purgatório, à noite está no inferno, mas antes de dormir, por causa que se arrependeu e pediu perdão dos pecados, está de novo no seio de Abraão. É uma vicissitude terrível. Dentre os pequenos que acreditam na salvação plena que está estabelecida no sacrifício e na escolha do Senhor Deus, muitos são aqueles que não conseguem expressar a fé e a sua salvação. E como é agradável você chegar numa pessoa coerente, que vive coerente, que expressa-se coerentemente na certeza da salvação e da vida eterna. É uma pessoa inabalável. As tempestades vão bater na porta dele? Vão. Mas ele está certo que a realidade não é presente, a realidade é eterna. Então ela não influencia a tempestade na minha vida. As problemáticas vão bater nas portas deles? Vão. Mas elas não vão influenciar a minha eternidade. Elas vão influenciar o meu presente. Mas eu não vivo pelo presente, eu vivo pelo futuro. Poucos de nós vivemos assim, irmãos. E isso foi um desafio que foi imposto a nós. Outra obrigatoriedade é de nós sermos exemplos de Cristo, exemplificando uma vida grata. Grato porque Deus é Senhor da minha vida. Uma vida grata porque Ele fez, Ele me escolheu e Ele estabeleceu a eternidade da minha vida antes de eu existir. Ele me dá livramento todos os dias. Ele impede que eu tenha coisas para mim, das quais eu vou me destruir obrigatoriamente quando estiver nas minhas mãos. Exemplificar a gratidão de Deus pela família que Ele me deu. Exemplificar gratidão ao Senhor pela igreja que eu estou congregando. Exemplificar gratidão ao Senhor pelos pastores que estão pastoreando a minha vida. Exemplificar gratidão ao Senhor pela realidade, quer difícil, quer fácil, que eu esteja vivendo. Muitos de nós não conseguimos sermos gratos. E como é bom encontrar um cristão grato, que manifesta gratidão a Deus em todos os momentos da sua vida. E hoje eu quero ter como exemplo ainda a obrigatoriedade de vivermos exemplificando a graça da gratuidade do céu. Domingo passado, por causa do tempo, eu não pude concluir. Mas eu continuo sendo exemplo dos que estão na minha casa, exemplo dos meus irmãos dentro da igreja, exemplo para a minha sociedade onde eu vivo, que o céu para mim, foi totalmente gratuito. Eu não fiz esforço algum para estar nele. O meu coração nunca vislumbrou o céu. Eu nunca sonhei na minha vida em ir para o céu. E nunca desejei ir para o céu. Pelo contrário, eu sempre quis ir para o inferno. Todos vocês, todo eleito de Deus. Nossa caminhada era semelhante ao exemplo que Paulo levantou a Abraão, o patriarca, o pai da fé. Aqueles que andam rumando para o inferno. Para nós ela foi gratuita, mas para Cristo custou sacrifício. Sangue, não sangue de animais, mas o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado
do mundo. Por que eu devo exemplificar isso? Porque quando as pessoas olharem para mim e entenderem que essa salvação ela é gratuita, na perspectiva que não há obra nenhuma na minha vida para ir para o céu, não há esforço nenhuma da minha parte para ir para o céu, como conquista daquilo que eu possa ter, eles vão olhar para um Deus todo soberano, todo poderoso, e vão entender que o Deus da minha vida é aquele que escolhe, é aquele que chama, é aquele que faz com que o filho ande no caminho correto, é aquele que um dia vai te chamar para essa eternidade. Hoje, o desafio de nós sermos exemplos para a sociedade é esse: mostrarmos, através das nossas vidas, que a nós foi totalmente gratuito o acesso ao céu. Nessa perspectiva, nós ainda estamos no capítulo 4. Olhando aí, do verso 1 até o verso 8, que foi o que nós tratamos até domingo passado, nós falamos de Paulo exemplificando Abraão. Abraão como patriarca, exemplo de fé. Homem que não fez obra alguma, homem que não tinha privilégio algum, pelo contrário, homem que estava seguindo o rumo da sua perdição, mas Deus interviu na sua história. Paulo continua citando de forma muito maciça e mostrando essa realidade na vida de Abraão, confrontando todas as heresias e tudo que estava sendo ensinado que era incoerente com a palavra de Deus. E ele continua dizendo da seguinte forma: ora, Abraão não fez nada, tudo que ele recebeu foi gratuito, então Abraão não pode se gloriar diante de Deus. E ainda vimos que Paulo constrói na mesma perspectiva o salmista Davi, dizendo no mesmo entendimento paulino, no mesmo entendimento de Abraão, no mesmo entendimento de toda a Escritura Sagrada, que aquele que é alcançado pelos favores de Deus são bem-aventurados. Bem-aventurados porque é sobre eles Deus imputou, creditou justiça. Justiça de quem? Justiça de Cristo. Justiça de Deus. Do contrário, nenhum de nós estaríamos salvos. Qual é o preço da sua salvação, irmão? Qual é o preço da vida eterna para você? No último domingo nós falamos que Paulo usa uma expressão grega que é acreditar, que é dar crédito para quem não tem, quando ele estabelece essa realidade na vida de Abraão e na nossa realidade. E nós vimos lá no livro de Filemon a exemplificação de Filemon e o seu servo. Paulo é aquele que tinha crédito suficiente para testificar sobre o servo de Filemon, dizendo da seguinte forma: quando você receber esse escravo que te deu prejuízo, esse escravo que te deu trabalho, esse escravo que te deu problema, não tenha ele como devedor, coloque tudo na minha conta, porque eu tenho crédito contigo. E para te lembrar, você deve para mim a sua própria vida. E como nós vimos, quando Onésimo chegasse a Filemon, ele ia ver obrigatoriamente a pessoa de quem? Paulo. Não dava para cobrar Onésimo. Por quê? Porque o crédito de Paulo era muito maior. Quando o Senhor Deus olha para você e olha para mim, Ele não encontra nós. A primeira pessoa, o primeiro ato, Ele encontra o sacrifício do Filho dele na cruz do Calvário. Por isso que nós podemos nos relacionar com Deus. Amém? Agora nós vamos tratar, vamos tentar observar aqui do verso 9 ao verso 12. Verso 9 e verso 12. Eu fiz uma divisão, porque vai tratar em duas perspectivas em que Paulo vai estar tratando aqui com a sua comunidade. Verso 9 e verso 10, Paulo vai estar tratando da bem-aventurança. Paulo vai estar estabelecendo o ato de quebrar paradigmas e mostrar que a salvação, a justificação não está estabelecida em atos, em celebrações, em ritos, em pessoas, em nada. Ela está estabelecida na ação de Deus, naquele que escolhe. Simplesmente dando continuidade e mostrando de forma aplicativa como Deus agiu na vida de Abraão e como Deus age na vida de todas as pessoas.
Porque antes que ele chegasse no capítulo 4 e exemplificasse na vida de Abraão, ele estava percorrendo do capítulo 1 até o capítulo 3, mostrando que a vicissitude humana está estabelecida como queda de todos os homens. Então aconteceu na vida do nosso pai Abraão. Da mesma forma, essa graça se manifesta nas nossas vidas, Deus nos justificando pelo amor de Cristo Jesus. Vamos olhar aí, por favor. Verso 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? No regime da circuncisão? No regime da circuncisão? E sim, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Esses dois versos, Paulo mostra as bem-aventuranças da justiça de Deus, que venha qualquer um que ele tenha escolhido para que se manifeste essa bem-aventurança. Se vocês têm lido o texto do Novo Testamento, principalmente o texto paulino, vocês vão ver que a grande briga, a grande guerra entre Paulo e os religiosos está nesse quesito da lei, a circuncisão. Por isso que eu disse para vocês que Paulo está correndo, nadando e remando contra a maré. Porque muitos são os que estão na igreja, principalmente aqueles que são religiosos, aqueles que vêm da estirpe da religião, que tem argumentação, que tem um histórico, que tem uma genealogia, que coloca esse peso da circuncisão sobre eles e coloca o aspecto da lei para que possa ser observado. E o interessante é que Paulo aqui, além de estar correndo e remando contra a maré, Paulo está quebrando paradigmas. Paulo está destruindo padrões para que as pessoas possam entender que a graça de Cristo não está estabelecido em atos ou em rituais, para que pessoas que pratiquem atos e rituais tenham certeza que foram justificados por causa disso. Por que Paulo quer quebrar paradigmas? Por causa da nossa condição caída. Até nós que estamos diante de Deus, fomos salvos, resgatados. O Senhor está nos dando a graça do ensinamento da sua palavra de forma escorreita. Nós não conseguimos dialogar com o Senhor e viver com Ele de forma que Ele seja o Senhor soberano da nossa vida, não fazendo com que Ele não seja, mas no nosso coração a gente luta para demonstrar que Ele não é. Porque Paulo está quebrando paradigmas aqui com uma religião, com uma igreja que está sendo construída e caminhada nas novas doutrinas da fé. Por quê? Porque a condição caída do homem, até mesmo em relação às bem-aventuranças de sermos povo e filhos, se torna em desgraça para nós e para os que estão ao nosso redor. Paulo olha para uma comunidade que é uma comunidade de Cristo, olha para um povo que é um povo do Senhor, que tinha que estar andando com o Senhor, mas que fazem disso uma caminhada de desastres. Já viu aquela pessoa que anda com o Senhor o tempo inteiro e quando chega no último dia, como diz Mateus capítulo 7, verso 22, Senhor, eu fiz isso, Senhor, eu fiz aquilo, maldito, se afasta porque eu nunca te conheci. É aquela pessoa que fala de Deus, é aquela pessoa que anda com Deus, é aquela pessoa que tem uma vida religiosa e aos olhos de uma condição longe, você fala que essa pessoa é uma pessoa de Deus. Mas no último momento da vida dele, a Bíblia fala e deixa bem claro que ele nunca foi do Senhor. Isso é uma desgraça para nós próprios e para os que estão do nosso lado, porque é uma condição de ruína. As pessoas estão olhando para o nosso relacionamento com Deus.
Os nossos filhos estão olhando para o nosso relacionamento com Deus. Os nossos pais estão olhando para os nossos relacionamentos com Deus. E deixa-me fazer uma ilustração para que vocês entendam. Quem aqui que gosta de pudim de leite? Muita gente? É como se tivesse um iluminado aqui entre nós que fosse escolhido para fazer um pudim de leite. E aí uma irmã, um irmão faz o pudim de leite, aquela condição visível maravilhosa. E quando traz, nós escolhemos outro iluminado para poder comer e falar se está bom ou não, porque depois vai ser partido para todo mundo. E aquele irmão come aquele pudim de leite e a primeira coisa que ele faz uma careta terrível. O pudim estava bonito, estava lindo, mas a primeira degustação que foi vista por nós é de uma careta, uma cara de nojo, consequentemente um cuspe de tudo que ele tinha comido. Pouco provável nós íamos ir comer o pudim, porque com certeza esse pudim está muito ruim, ou essa pessoa não sabe o que está comendo, porque o pudim de leite é uma delícia. Outro exemplo, algo que foi construído por Deus e é maravilhoso, é sublime: casamento, família. Quando nós encontramos um casal recém-casado, nós olhamos para ele quando temos a oportunidade de chegarmos próximos desse casal para dialogarmos sobre o casamento. A nossa expectativa é que as coisas boas sejam relatadas. A nossa expectativa é que as coisas concernentes ao casamento que estão sendo experimentadas ali nos primeiros dias sejam relatadas com os olhos brilhando. Mas quando chegamos perto desse casal, nós só encontramos palavras de destruição, decepção, amargura, sofrimento, dor. Você fala: meu Deus do céu, que coisa atribulada, casamento não era para ser assim. Aí você fala assim: mas nós temos que olhar para as pessoas mais velhas, que passaram mais tempo casadas, os de meia idade e aqueles que estão na melhor idade. Quando você chega nessas pessoas e vai perguntar sobre casamento, rapaz, você sai dessa conversa e fala assim: Senhor, a única coisa que eu não quero é casar na minha vida. Casamento é terrível. E por incrível que pareça, a instituição falida no nosso século hoje chama-se casamento. Por que esses dois exemplos? Porque esses dois exemplos mostram duas coisas boas que, quando não exercidas da forma correta, se tornem ruins. E todo mundo que está aspiroso, desejoso a adentrar no casamento ou comer um pudim de leite não vai fazer, porque teve uma exemplificação ruim. O que está acontecendo aqui no relato de Paulo é que aquelas pessoas que viviam um relacionamento com Deus profundo, que iam à sinagoga para adorar o Senhor, que faziam sacrifícios ao Senhor, aquelas pessoas que foram chamadas pelo Senhor, elas não conseguem mostrar prazer ao se declararem povo de Deus. Eles não conseguem mostrar prazer pelas palavras e não conseguem mostrar satisfação pela prática de vida. E quando Deus estabeleceu Israel como sacerdócio do mundo, lá no Antigo Testamento, Ele o fez para que as nações viessem e vissem o relacionamento dele com o seu povo. Ele não fez esse povo para ter um relacionamento exclusivista e mandasse todos os demais homens para o inferno. Não! Ele fez esse povo foi escolhido por Deus, e esse povo foi instituído para que fosse exemplificação de um relacionamento perene com Deus. Mas quando nós olhamos para a história desse povo, nós vamos encontrar um povo totalmente soberbo, jactancioso, mentiroso, afastado de Deus. Um povo que não pode ver um altar que quer colocar um bezerro ali. Um povo que não pode ver um altar que quer colocar uma imagem de escultura ali. Aí as pessoas que estão de fora, eles vão olhar para esse povo que se relaciona com esse Deus e vão querer se relacionar com esse Deus. E nós vemos que na Escritura não existem bons fatos e bons exemplos que esse povo foi chamado por Deus. Olha como é que Deus se retratava com esse povo. Êxodo capítulo 6, verso 7. Êxodo capítulo 6, verso 7.
tornar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Êxodo capítulo 33. Do verso 13 ao verso 16. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, e eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? E por último, Deuteronômio 14, verso 2. Porque sois povo santo ao Senhor, vosso Deus. E o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serem de seu povo próprio. Deus chamou esse povo com um relacionamento muito profundo. Deus chamou seu povo para que eles pudessem experimentar o relacionamento dele, no momento difícil pudessem ter socorro dele. Deus chamou esse povo para que no momento de gozo, de paz, eles pudessem socorrer em Deus, na alegria, na satisfação e no culto. Deus chamou esse povo para que esse povo entendesse que ele é um povo separado para viver em santidade ao Senhor. E a exemplificação que Deus quer levar para aqueles que são seus eleitos, que estão fora do aprisco, não está fora dessa perspectiva de mostrar um povo que se relaciona com seu Deus na dificuldade, no infortúnio, na depauperação, em todos os quesitos da vida, sempre estabelecendo uma relação de confiança, uma relação de soberania e uma relação que Deus é Deus em todos os momentos. Mas observe, o povo durante um período andava bem com o Senhor, o povo durante um período louvava o Senhor, o povo durante um período se refugiava debaixo das asas do Senhor, o povo durante um período se refugiava debaixo da proteção desse Deus. Mas o interessante é que quanto mais eles estavam bem, eles fugiam para os ídolos, eles fugiam para o pecado, eles adoravam outros deuses, eles satisfaziam a vontade do coração deles. Que relacionamento com Deus é esse? Que confiança em Deus é essa? É bem semelhante a nós. A gente ainda pensa que isso é certo. Tem irmãos que passam dificuldade, começam a passar dificuldade, e ele começa a vir para a igreja todo dia. Ele não só está fazendo, ele não está se buscando ao Senhor, como se o Senhor fosse soberano e pudesse estabelecer paz na sua vida como o Senhor da sua vida. Não, ele está vindo buscar o Senhor porque Deus pode ajudá-lo, e depois que Deus ajudá-lo, ele vai voltar para a vida normal dele. Deus não se agrada disso. Quantos somos de nós que estamos enfermos? Parece que a nossa vida muda por completo, parece que desce uma capa de piedade, e a gente muda, parece que nós nos tornamos cristãos naquele dia. Quando as dificuldades financeiras chegam à nossa porta, parece que o único subterfúgio que chega para nós é o dízimo. Como se dízimo tirasse alguém do atoleiro. Como se dízimo fosse dinheiro emprestado. Que relacionamento é esse que nós estamos vivendo e demonstrando aos que estão do nosso lado?
Tem muitas esposas, muitos esposos, que só conseguem buscar Deus quando o seu casamento está no ruim. E acreditam que estão agora vivendo para a glória de Deus. Tem muitos pais que só conseguem buscar a Deus e manter um relacionamento com Deus quando o filho já passou todas as barreiras do limite da sociedade da fé. Aí ele acredita que agora é o momento dele se aprofundar na religião, se aprofundar dentro da igreja. Isso não é Deus. Isso é um pé de coelho. Isso é um amuleto da sorte. Deus não está aqui para tirar ninguém do atoleiro. Deus não está aqui para estender a mão para quem está se afogando, para fazer o cara nadar e deixar o cara nadar no caminho dele e toda vez fazer isso. Não. Deus é Deus independente de qualquer situação que eu vivo e que você viva. É isso que Paulo está deixando claro nessa narrativa. Deus é Deus independente da circunstância e da religião. Deus é Deus independente daquilo que Ele está fazendo ou não está fazendo por nós. E é por isso que Ele evoca Abraão. Para que Abraão, através da sua exemplificação de vida, possa dizer bem alto que eu sou servo do Senhor e desconstruo toda a necessidade, toda a primazia que está estabelecida nos preceitos rituais da fé. A luta de Paulo nessa quebra de padrões é tentar fazer com que o povo de Deus entenda que o relacionamento entre Deus e os homens se estabelece pelos atributos básicos do Senhor. Entre tantos e vários, nós encontramos o amor de Deus, a graça e a misericórdia. O relacionamento de Deus não se baseia por outra coisa, sequer isso. Ou vocês acham que Deus veio até você e te escolheu porque você tem algo para oferecer para Ele? Não. Foi amor desconhecido por nós. Foi graça desconhecida por nós. Você acha que Deus está te dando livramentos? Você acha que Deus está estendendo as mãos dele para você? Porque você canta bem? Porque você tem uma boa conta corrente? Porque você tem um coração bom? Não, irmãos. É porque Deus sabe da tua miséria, da sua incapacidade de viver sozinho, de ser independente, de viver fora da égide da sua mão. Por isso que Ele tem que se relacionar com você como um pai e uma mãe que se relaciona com uma criança recém-nascida. Pega essa criança recém-nascida, coloca ela aqui e deixa do lado dela uma mamadeira. Ela vai tomar o leite? Nós batemos no peito falando assim: eu posso. Eu sou independente. Eu não sei se eu já falei para vocês. Eu escutava muito na igreja, falava assim: Deus coloca um anjo de proteção ao seu lado. Deus está sempre ao seu lado para que o demônio não venha se andar na sua vida. Certo dia, quando eu ainda era atleta, percebe-se pela forma que não há mais atletismo aqui, eu fui ao parque da cidade, nós sempre pedalávamos, e nesse dia eu fiz uma oração ousada a Deus. Eu mostrei que eu não precisava de Deus, que eu era independente. Falei: Senhor, se é verdade que o Senhor tem um anjo que fica do nosso lado, se é verdade que o Senhor nos guarda, por favor, eu não preciso do Senhor nem dos seus anjos, deixa eu ir sozinho. Mas nem nosso irmão Marco Feliciano faz uma oração por nós. Nem ele. Pelo menos ele pede os anjos. Falei: Senhor, tira todo mundo e até o Senhor, não preciso. Rapaz, quando foi ali meia altura, segunda saída do Guará, eu não sei quem foram os iluminados ali da administração que colocaram quebra-mola ali dentro daqueles olhos de gato ali. Meu irmão, o meu amigo ainda falou: Tiago, vai devagar, vai pela pista, porque colocaram quebra-mola ali dentro. E eu, beleza. Só que aquela descida a gente imprime muita velocidade. E a gente estava a muita velocidade. E eu já tinha me atentado e tinha ido para a pista. Só que
por ironia do destino, o carro me fechou. E eu voltei para o acostamento. Meu amigo falou: quebra-mola. Quando eu acordei, eu já estava no politraumatizado do hospital de base. Rapaz, nunca mais eu fiz essa oração. Nunca mais na minha vida. Por quê? Porque eu sou totalmente dependente de Deus. Sabe, irmãos, num passeio de bicicleta eu sou dependente de Deus. Para eu comunicar graça de Deus para minha filha pela manhã, eu sou dependente de Deus. Para eu comunicar graça de Deus para minha esposa, eu sou dependente de Deus. Para eu comunicar graça de Deus para a vida de vocês, eu sou dependente de Deus. E no dia que eu entender que eu dou conta sozinho, aconteceram coisas semelhantes a essas. Vocês também são totalmente dependentes de Deus. Vocês não são dependentes da religião. Religião não pode fazer nada por vocês. Vocês não são dependentes desse espaço físico, porque esse espaço físico não pode fazer nada por vocês, a não ser através de pessoas instruindo a palavra. Mas vocês são totalmente dependentes de Deus. Não tem um passo na vida de vocês que vocês não dêem, que vocês não precisem de Deus. E Paulo está mostrando para essa comunidade, mostrando para o povo leitor da seguinte forma: esqueçam de todas as outras coisas que não sejam Cristo e a graça dele mediante o sacrifício expiatório. Por quê? Porque só ela transforma a vida do homem. Ela não se estabelece por condições humanas. Ela não se estabelece por vontade humana. Ela não se fixa a uma pessoa pela qualidade dela, mas ela vem a qualquer pessoa que ele escolheu antes da fundação do mundo, para que possa tirar essa pessoa do caminho da perdição, para que possa conduzir essa pessoa para a vida eterna. Isso nos coloca numa condição de tão pequenos, tão pífios, tão limitados, dependentes de Deus. Nós dependemos do amor de Deus, não do amor dos homens. Nós dependemos da graça de Deus, não da graça dos homens. Nós dependemos da misericórdia de Deus, não da misericórdia dos homens. Só que o povo não entendeu. E por eles não entenderem, eles evocavam uma condição de estirpe. Eu sou da linhagem de Abraão, então eu não preciso de vocês. Eu sou da linhagem de Abraão, eu sou intocável. Eu sou da religião que foi salva por Deus, então eu estou justificado independente do que aconteça, independente do que eu faça. Eu tenho dois exemplos disso. João 1,43. Nós vamos ver Natanael. E olha que Natanael foi chamado pelo Senhor como o verdadeiro judeu. Mas Natanael trazia consigo um ranço que todos esses homens traziam com eles. O ranço da discriminação, olhar altivo. João 1,43 ao 46. Diz assim a palavra do Senhor. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem e vê. A primeira resposta imediata é: opa, tem alguma coisa boa naquele local? Nós sabemos que existem conflitos dentro daquele povo, dentro daquelas cidades, dentro daquelas vilas, mas a gente nunca pode generalizar. Mas a condição do ranço da religião fazia com que todos, ou quase todos eles, fossem assim: jactanciosos, discriminadores,
Pessoas que acreditavam que algum povo ou todas as pessoas daquele povo eram ruins, não tinham coisas boas. Também nós vemos isso em Lucas 18. Lucas, capítulo 18. Do verso 9 ao verso 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu pôs-se de pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa característica entre os religiosos, entre os judeus, é quase unânime. Eu sou povo eleito. Não preciso das demais coisas. Eu sou da linhagem de Abraão. Não preciso de mais nada. São totalmente errados. Eu quero trazer para nós essa realidade. Olhando que Paulo está dizendo que não é a circuncisão e nem a circuncisão, é a graça de Deus. Eu quero trazer para nós na perspectiva de Mateus capítulo 6, verso 9. É Jesus ensinando os seus discípulos a orarem. E no verso 9 Jesus diz assim: depois que vocês entrarem no quarto de vocês, fecharem a porta e começarem a orar, aí existe um modelo de oração. E o engraçado é que todos nós a fazemos dominicalmente, todos nós, se bobear, fazemos diariamente, e parece que nós não entendemos o significado dessa oração. No verso 9, quando Jesus começa a ensinar a oração, ele diz assim: Pai nosso que estais nos céus. E nós não conseguimos entender nem a primeira frase. Pai nosso. Não é Pai meu. O nosso significa que são muitos que estão comigo. Não são todos, mas são muitos. Se eu estou justificado, se eu estou no caminho do Senhor e esse Pai é nosso, tem muitos irmãos que estão justificados comigo. E se eu entendo que o Pai é nosso, que existe um aprisco, e que também fora do aprisco existe aqueles que Deus ainda vai justificar, não existe diferença entre mim e essas pessoas. Eu não posso bater no peito e dizer: eu não sou semelhante a esse. Porque o Pai é nosso tanto dos justificados como dos que ainda não foram justificados. Eu não posso vestir a carapuça de fariseu. Infelizmente, na realidade cristã que vivemos hoje, quantos fariseus estão andando no nosso meio? Quantos fariseus estão sentados aqui? Quantos fariseus estão falando nos dias de hoje? Se o Pai é nosso, se Ele tem um povo, os que já estão justificados em Cristo, e os que vão ter a sua vida numa intervenção através do Senhor, do seu Santo Espírito, a minha realidade sempre é de igualdade com todas as pessoas. Igualdade é andar junto, irmãos. Igualdade é olhar para o próximo, não na perspectiva de querer saber se ele é ou se não é um salvo, é de entender que a imagem de Deus está nesse homem. É uma imagem totalmente deteriorada pelo pecado, ou está sendo construída pela graça da reconstrução da santificação do Espírito Santo, ou ela continua destruída por causa da mazela do pecado. Mas para mim não interessa essa questão, interessa que eu sou semelhante a Ele. Eu preciso tanto de Deus quanto Ele.
Eu preciso tanto das graças de Deus quanto ele. Eu preciso tanto da misericórdia quanto ele. E o que eu puder para que eu possa fazer com que essa pessoa encontre a graça do nosso Pai, que é Pai nosso, eu tenho que fazer através da minha vida. Existe mais um exemplo que se manifesta através de Jesus Cristo, o Filho. Mateus capítulo 11, verso 28 até o verso 30. Jesus vê um povo que está sofrendo opressão pela carga injusta, espúria da religião. Ele olha para esse povo e diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. O todos tem uma conotação de debate enorme. Para nós, que somos oriundos e cremos, estamos totalmente atrelados à reforma protestante, o todo significa povo de Deus. Não são todas as pessoas, porque ele não chamou todos para tirar sua carga de peso e dar alívio de qualquer outra situação e chamar para a vida eterna. Somente alguns. Mas eu não conheço quem são esses alguns. Mas eu sei que são todos. O Filho se manifesta da mesma forma como o Pai. Ele se manifesta para o seu povo dizendo: eu sou o Senhor da sua vida. Eu sou o Pai de vocês. E o engraçado é que quando nós nos manifestamos para os nossos irmãos, nós vamos nos manifestar semelhante ao irmão do filho pródigo. Esse teu filho. Temos direito de fazer isso? Temos condição de fazer isso? Quando nós olhamos o Pai e o Filho, e agora o Espírito Santo agindo da mesma forma para com aqueles que Ele chamou? A manifestação do Espírito Santo para com o seu povo. João, capítulo 16, do verso 5 ao verso 11. O Senhor começa um relato, e esse relato começa lá no capítulo 6, um debate terrível que acontece com o Senhor Jesus e os fariseus religiosos, e vai crescendo numa construção teológica. No capítulo 16, que antecede a oração sacerdotal, no capítulo 17, ele diz para os seus discípulos da seguinte forma: o Espírito de Deus, a qual ele vai ao Pai, o Senhor Jesus, ele não deixaria os seus discípulos órfãos, mas ele enviaria o seu Espírito Santo, porque o Espírito Santo convenceria o mundo da justiça, do pecado e do juízo. Mais uma vez aqui nós entramos numa palavra que tem uma complexidade de debate enorme. E mais uma vez eu afirmo para vocês, para nós protestantes, para nós de uma tradição reformada, mundo significa um complexo, um compêndio de número de eleitos, dos quais o Espírito Santo convencerá da justiça, do pecado e do juízo. Eu não sei quem são, mas eu sei que são irmãos meus, escolhidos pelo Senhor, para viver pela glória do Senhor, para irem para o céu, para viverem aqui numa luta, lutando contra o pecado, entendendo que o Senhor é justo juiz e salvará o seu povo dessa vida repleta de pecados e perdições. Eu não posso viver assim como de um fariseu. E aqui nós encerramos o verso 9 e o verso 10 na perspectiva que toda a graça manifestada de Deus, ela não está advinda por atos isolados da religião, mas sim pela graça do Senhor Jesus. Sim, pela exemplificação da Trindade Santa, o Pai que é nosso, o Filho que tira as cargas pesadas e trata o seu povo eleito, o Espírito Santo que convence o seu povo da justiça, do pecado e do juízo, e faz com que esse povo cresça cada dia mais o seu Deus. Agora o verso 11, o verso 12, para que nós possamos finalizar, o apóstolo Paulo vem tratando de questões que são tão relevantes quanto. Vocês que estão com a Bíblia aberta, olhem aí. E recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso,
para vir a ser pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Paulo evoca 3 aspectos na vida de Abraão nesses 2 versículos. Foi circuncidado depois de ser justificado e ter recebido fé. Se tornou o pai de um inúmero povo, os circuncidados e os não circuncidados. E é em Abraão que Paulo chama os filhos. E esse chamamento paulino não é para se marcarem, ou seja, para se circuncidarem, ou para desconsiderarem a marca, ou seja, para desconsiderarem a circuncisão. O chamado paulino é para uma caminhada de fé justificada, como a do pai Abraão. O chamado de Deus não é para o povo se marcar. O povo cumpriu o rito da lei. O chamado de Deus é para uma vida transformada e arrependida. E ele evoca essas 3 características na pessoa de Abraão. E aponta para ele e diz: como esse homem praticou, pratiquem vocês também. De diversas coisas que Abraão praticou, eu listei algumas. Ele creu em Deus e seguiu seus caminhos. Abraão dizimou. Abraão guerreou. Abraão não concluiu o sacrifício de seu filho porque foi impedido por Deus. Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, intercedeu por seu parente que estava em Sodoma, em Gomorra, que foi destruída. Mas eu acho que de todas as práticas de Abraão, até o próprio sacrifício de Abraão, uma característica de Abraão que me chama muito a atenção, encontra-se no capítulo 13 de Gênesis, do verso 1 ao verso 13. Abraão não se precipita a escolher aquilo que enche seus olhos. Abraão espera no Senhor e se contenta em Deus e nos seus direcionamentos. Capítulo 13 de Gênesis vai falar que Abraão era rico, tinha muitos pastores, muito gado. Da mesma forma o seu sobrinho Ló. E a Bíblia vai falar que agora chegou certo momento que existe conflito entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E sabendo disso, Abraão tem a certeza que tem que se divorciar desse relacionamento com seu sobrinho. É obrigado a produzir um hiato ali. Abraão chega para o seu sobrinho e fala: olha, meu sobrinho, não dá mais para ficar dessa forma. Então vamos fazer da seguinte forma: você vai para um lado e eu vou para o outro. A Bíblia fala que de um lado existiam campinas prósperas, havia um local abastado, rico. O que me chama a atenção é que Abraão, quando propôs, se ele realmente estivesse preocupado com aquilo que apetecia os seus olhos, a primeira coisa que ele ia falar para o seu sobrinho era: nós temos que nos separar, por isso eu estou indo para aquelas campinas. Eu estou indo para um local tranquilo, próspero e que chama os olhos daquele que está vendo. Pelo contrário, Abraão permitiu que seu sobrinho escolhesse e ele foi para o outro lado. Aí você vai me perguntar: mas o que isso tem a ver, pastor? Tem tudo a ver com a realidade de Abraão. Só quem tem em Deus seu contentamento pode sacrificar o seu Isaac. Só quem não se preocupa em ter todas as coisas boas da vida, mas se contenta em Deus, se tiver que ter coisas medianas, amém. Se tiver que ter coisas depauperadas, amém. Se tiver que estar no Fausto, amém. Mas na perspectiva de Abraão, ele não queria todas essas coisas, o privilégio que todo o conforto poderia dar para ele. Só quem não tem o olho cheio de coisas que possam fazer com que nós venhamos passar por cima de tudo e de todos, pode, no final da vida, depois de ter recebido tudo de Deus, sacrificar tudo aquilo que Deus deu para você, quando Deus te pede. Sabe por quê? A Escritura fala que quando você é fiel no pouco,
você também vai ser fiel no muito. Quando você acredita que o pouco é muito e você não quer abrir mão dele, quando você tiver muita coisa, você nunca vai compartilhar e nunca vai devolver para o Senhor aquilo que nunca foi seu. O que me chama a atenção lá em Abraão é isso. Ele poderia ter falado para o seu sobrinho, eu vou para cá. Quando nós temos Deus como a centralidade das nossas vidas, nós não nos preocupamos com aquilo que está na frente, no porvir. Eu sei que onde eu estiver, Ele vai estar comigo. E ali eu vou estar muito próximo. Ali eu vou estar muito satisfeito. Ali eu vou estar muito contente. Ali eu vou estar muito, muito cheio das graças de Deus. Lembre-se disso, irmãos. Não gaste o tempo de vocês, não invista o tempo de vocês como prioridade para conquistar o mundo inteiro. Tem pessoas que estão conquistando o mundo inteiro, mas elas não vão perder a sua alma, elas já perderam a alma delas. Tem pessoas que estão muito abastadas, porque elas conseguiram empregar todas as forças dela naquilo que os olhos desejavam. Muitas delas já estão perdidas. Invista as suas forças no Senhor. Lembre-se de Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. A primazia da minha vida é o reino de Deus. Por quê? Porque eu não estou preso em nenhuma particularidade da religião. Eu estou preso no aspecto de que a minha vida é dependente do favor, amor, misericórdia e graça de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos? O desafio de sermos exemplos de Cristo possa ser que nós venhamos demonstrar que o maior dos nossos sonhos hoje é o céu. E para que eu e você, meu irmão, minha irmã, possa ir para o céu, não tem dinheiro, não tem valor monetário, não tem investimento, não tem nada que eu possa fazer com as minhas mãos para ir para lá. Talvez seja por isso que eu e você não desejamos o céu hoje. Porque o céu é o local onde só entram aqueles que foram escolhidos por Deus e que estão passando por um processo no qual o Santo Espírito está conduzindo para a santificação. Talvez seja por isso que essa gratuidade do céu não agrada os nossos olhos. Nós queremos chegar no céu e falar: Deus, eu suei muito, eu lutei muito, eu fiz por onde estar aqui, eu ainda posso até escolher onde eu vou ficar. Não. Quando chegarmos lá, a única manifestação veraz é gratidão, louvor, glória, exaltação, comunhão plena, reconhecimento de tudo que Ele é, graça, muita alegria, muita satisfação. Nós somos alcançados por Ele. Senhor Jesus, que eu e meus irmãos hoje possamos entender, Pai, como não entendíamos ontem, que o Senhor nos deu tudo por causa da Tua graça. Nós não merecemos, Pai. O Senhor estendeu esse amor lá na cruz do Calvário, onde o Seu Filho morreu por nós, onde o Seu Filho foi expiado por nós,
E o Senhor manifesta através do Teu Santo Espírito o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que nós não venhamos nos apegar na religião e nos rituais dela, mas que nós venhamos sempre olhar para a cruz do Calvário, sempre olhar para o sacrifício de Cristo Jesus. E ensina-nos cada dia mais, Senhor, o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós precisamos conhecer a Tua Palavra e o quanto é agradável a Ti, filhos que amam a Tua Palavra, conhecem a Tua Palavra, vivem segundo os preceitos da Tua Palavra. Lança fora de nós, Senhor, porque Tu tens o poder para fazer isso. Toda soberba e todo o espírito de farisaísmo que habita em nós, toda carapuça de fariseu que tem em nós, porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos Teu povo, ovelhas Tuas. Escutamos a Tua voz e seguimos para fora do aprisco, para termos boa pastagem, para estarmos seguros contigo. E aqueles que estão fora do aprisco, Senhor, dos quais o Senhor já estabeleceu antes da fundação do mundo, que talvez possa estar aqui hoje, mas que vivem suas vidas para si mesmo, tem repulsa ao Evangelho, tem repulsa à Bíblia Sagrada, tem repulsa à igreja. Que o Senhor possa hoje fazer com que ele tenha ouvido o Evangelho, porque ouvir o Evangelho é sinônimo de conversão. E se o coração desse irmão, dessa irmã, ardeu, como ardeu os corações daqueles discípulos que voltavam para Emaús, eles possam com toda a fé, meu Deus, caminhar agora, a partir de agora, agarrados a Ti, e se entregarem, Senhor, a Ti de todo o coração, abandonando toda a sua vida, negando todos os seus pecados e vivendo de agora adiante para uma eternidade de glórias, louvores e um amor profuso que só o Senhor tem para compartilhar com os seus filhos. E para aqueles que estão no aprisco, fortalece a fé deles, Pai. Se eu te peço em nome de Jesus, eu te suplico, Pai, em nome de Jesus, fortalece-nos em Ti mesmo, porque é do Senhor que nós necessitamos. Amém.